Investidores, hoje vamos falar da SNX, é uma altcoin que vocês vêm pedindo bastante. Quero também trazer, além da análise técnica, a análise de sentimento e trazer uma comparação aí com diversas altcoins. Mas antes da gente começar, queria fazer um convite para você não perder a análise da manhã do Bitcoin e vou dar também uma passada no mercado em geral, S&P, Nasdaq. Eu fiz uma pesquisa e me preocupou um pouco, então acredito que amanhã a gente tem um pouco a conversar. Mas vamos lá. Então, começando aqui pela SNX no tempo gráfico do diário, tá bom? Primeiramente, falando sobre uma perspectiva de Elliott, eu vejo aqui a possibilidade de a gente ter completado uma onda 1 no prazo maior, tá? Se a gente quiser traçar diversos outros cenários aqui de Elliott para SNX a gente consegue, mas eu vou encaixar esse cenário aqui já que é um cenário que eu estou acreditando que a gente formou esse fundo aí global dos mercados e vamos iniciar uma alta a partir deste ponto. Após o movimento de onda 1, retraímos aí nesse movimento de possível onda 2, uma correção complexa, e retraímos entre 0,5 e 0,3 de toda essa onda impossível, seguramos no suporte aí dos 1,50, nível aqui do topinho anterior. Um que me faz ficar interessado aí em uma compra na SNX num prazo maior, em eventuais retrações, é que além desta contagem aqui de Elliott, se a gente analisa o volume da SNX negociado nesses fundos aqui, é um que mais chama atenção, é um que mais dá confiança para acreditar que isso aqui foi um fundo no ativo para que ele volte a subir, tá? A gente observa aqui os maiores volumes da história da SNX ocorrendo justamente nessa região da faixa de suporte. O que pode estar indicando aí para a gente uma possível acumulação com o objetivo de jogar o preço para o outro lado, revertendo a tendência. Né? Falar em reversão de tendência, a gente já tem uma reversãozinha de tendência aqui, topos que antes cada vez mais baixo, agora a gente monta um topo mais alto. Então, um ponto positivo e a gente pode sim ficar de olho para possíveis long uma vez que a gente fizer esta retração. É para que eu estou alternando aqui entre os gráficos, porque esse aqui que eu estou agora, ele me fornece as informações de volume. Esse aqui mais completo, SNX USD, ele me fornece mais informação do passado, porém ele não nos fornece os volumes. Então vou estar alternando aí para esta análise os gráficos. Então, beleza. Temos essa possível onda 1, onda 2 e provavelmente estamos agora iniciando a onda 3 no prazo maior, no cenário mais bullish aí para SNX. Ainda falando sobre Elliott, fica um pouco confuso se essa onda 2 finalizou aqui ou nesse ponto, onde a gente veio de uma correção complexa e mandamos aqui um triangulinho iniciando nossa alta a partir desse ponto. Não interessa muito, de qualquer forma, a retração que eu vou traçar aqui vai ser desse nível aí dos 1,86. Acreditando que temos um movimento impulsivo aí inicial na SNX, a gente vai ficar de olho aí para longs acumulação, uma vez que a gente fizer uma retração para níveis mais abaixo. Existe a possibilidade, tá, dessa correção já ter acontecido, que foi essa aqui, para a gente voltar a subir a partir desse ponto. A SNX não é um ativo que eu venho planejando ter em carteira, talvez se chegar em retrações aqui mais abaixo, eu vou estar olhando para fazer isso, pelo menos aí uma operação nos futuros para tentar manter num prazo maior, se a gente der gatilhos uma vez que a gente vir mais abaixo, tá? Mas se a SNX é um ativo que você vem planejando ter em carteira no prazo maior, eu acredito que ela já deu chances, né, para estar acumulando aqui quando estava apresentando enormes volumes de fundo. E até agora, inclusive, nessa retraçãozinha aqui, eu acredito que quem está planejando ter a SNX no prazo maior, acredito que essa retração foi assim, uma oportunidadezinha para estar fazendo um DCA na SNX. A questão que eu quero discutir aqui é a seguinte, tá? A gente tem aqui uma possível onda 1. O que vem agora? Movimento corretivo ABC. Essa correção já se encerrou? Essa é a grande dúvida. No cenário mais bearish, esse movimento aqui foi a nossa onda A. Estamos mandando aqui o movimento corretivo B, para depois, eventualmente, virmos mais abaixo, completando o movimento ABC para depois voltarmos a subir. Se este aqui for o cenário, o nível que eu fico bastante atento para uma possível compra está ali entre os 2,45. Está abaixo da faixa dos 2,50, sendo bem sniper, em uma região onde a gente pode de fato segurar para voltar a subir. Alguns motivos que olho para esse ponto em específico. Primeiro, se a gente traçar o Fibonacci, a gente vê que é ali nesses níveis que a gente vai ter ali o 0,68, 0,786 dessa pernada de alta. Mas o mais importante, se a gente analisa aqui nesse gráfico, quando ele nos fornece as informações do volume, o volume negociado nessa pernada de alta, a gente vê que a faixa que mais teve negociação está aqui nos 2,33 dessa alta. E a faixa que mais teve negociação no range completo está lá nos 2,45.
voltando para esse gráfico aqui, já tem essas duas faixas marcadas. Então, se a gente fizer uma retração aqui dessa pernada, beleza, a gente pode segurar aqui no 68, no próprio 0,5, como segurou aqui da primeira vez. Mas, de fato, onde a gente vai ter bastante suporte, tá ali abaixo dos 2,50, beleza? Sem dúvida, seria uma faixa bem interessante para estar olhando para um long e exposição na SNX. Claro, quem está pensando numa exposição no prazo maior, né, não vai estar aguardando aí o melhor ponto possível, né? Tem que ir fazendo o seu DCA. Não é o meu caso aqui para SNX. Então, eu particularmente, que não estou de olho para fazer uma compra na spot, só irei olhar para a compra nela se a gente via esses níveis mais abaixo ou eventualmente demonstrar força. Na faixa atual que a gente tá, eu acho uma faixa complicada para buscar long. Já explico o porquê. Eu só queria, antes disso, trazer mais uma confluência para esse ponto aqui abaixo dos 2,50. Se a gente faz uma retração, supondo que este aqui agora, nos 3,92, seja o topinho dessa onda, possível onda B, a gente pode fazer uma expansão aqui do movimento da onda A, e a gente observa que 100% da onda A daria lá nos 2,37, confluindo com ponto de controle. Então, temos um alvo aí para essa possível onda C, caso ela venha a acontecer, beleza? Então, quero deixar marcado aqui a minha faixa de possível compra para SNX. Quem está pensando nela no longo prazo para pôr na spot, para ter na carteira, aí vai ter que ir fazendo DCA. Ela, como é um ativo que eu não estou pretendendo, pelo menos por enquanto, ter na spot, eventualmente, se ela escorregar, né, a esses níveis, é onde eu vou estar olhando para a compra. Na faixa atual, eu estou achando complicado uma compra, porque se a gente vem aqui e analisa o volume negociado dessa pernada de baixa, a gente observa que logo acima a gente vai ter o ponto de controle, a faixa que mais teve negociação. Então, a gente está diante aqui de uma possível onda B, onde a gente vai ter bastante resistência acima, inclusive numa faixa de resistência psicológica dos 4 dólares, e também é um topo de um range aí no prazo maior, né? A gente observa que esse nível aí dos 4 dólares foi uma faixa que se comportou anteriormente aqui como suporte, resistência, e está atuando como resistência também. Então, sem dúvidas, é um nível complicado, é um nível que eu não olharia para estar buscando long nessa faixa. Eu não sei se vocês vêm acompanhando as últimas análises, mas eu venho comentando muito sobre as altcoins, que a maioria parece estar numa onda 5 aí, inclusive até o próprio Bitcoin, né? E como eu tô vendo todo o mercado aí ou numa onda 5 ou numa onda B, eu costumo dizer que o mercado dá dicas, né? Então a gente pode sim estar fazendo uma correção em seguida aí nesses ativos. Já a gente vai chegar na análise de sentimento, que está reforçando um pouco a ideia que essa correção pode vir. Antes, eu queria só passar aqui rapidão nos ativos BNB. Eu já fiz um vídeo sobre a BNB, estava extremamente bullish quando a gente estava nessa faixa. Passei a região de compra para vocês que eu estava de olho, que foi justamente nesse ponto aqui. Era o início da nossa buy zone, que a gente poderia fazer essa onda 4 liquidando a margem dos fundos antes de voltar a subir. Agora ela entra aí numa faixa um pouco perigosa, né? A gente pode estar diante aí de uma onda 5 para finalizar essa onda impossível e depois fazer um ABC corretivo para depois voltar a subir. Além de estarmos diante de uma possível onda 5, a gente também está numa faixa aí de resistência, região de captação de liquidez, faixa perigosa. Então a gente, além da BNB, vai ter a VET também, numa possível onda 5, deixando enorme volume lá em cima. Chainlink também, que a gente já viu, possível onda 5. Polkadot, nesse caso aqui eu estou vendo para Polkadot, uma possível onda B corretiva aqui ocorrendo agora, algo parecido com a SNX. Então, a maioria das moedas vão estar nesse cenário aí, tá? Ou uma possível onda 5, ou já completou a 5, fez a A, agora está na B para mandar a C. Como é o caso aqui, o que parece na SNX e na Polkadot. E assim, só olhar para análise técnica fica um pouco subjetivo. Então, para tirar essa subjetividade, a gente usa a análise de sentimento. Por isso, eu trago para vocês aqui a análise de sentimento e quero dar destaque para o Funding Rate. Nos últimos vídeos, eu venho gastando bastante tempo falando o significado do Funding Rate. Então, nesse vídeo aqui, eu não vou explicar. Se você ainda não entende, tem um vídeo que eu fiz que falo sobre como tirar proveito aqui do Funding Rate e fazer renda passiva. Através desse vídeo você também consegue aprender sobre esse indicador que nos ajuda a prever topo e fundo também. Então vou deixar um card para o vídeo do Funding Rate no fim deste vídeo para você conferir. Basicamente a gente vê aqui o funding que ficou positivo aqui, indicando um possível topo para a gente nessa região e novamente ele volta a ficar positivo, indicando aí perigo nessa região. Então a gente vai ter aqui o ponto de controle, estamos diante de uma possível onda B e o funding rate está positivo nessa região de resistência. Então acho um pouco perigoso aí possíveis compras na SNX na faixa atual onde a gente está. Salvo se você estiver fazendo um DCA e tiver bastante caixa para
acumular em níveis mais abaixo, beleza? Se a gente flipa essa região aqui com a melhora do sentimento, aí eu fico mais confortável aí para estar pegando um long dependendo do cenário do mercado. Nesse momento, operar long nessa região acho extremamente complicado aqui para SNX. Beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixe aí nos comentários. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.